Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, povo do 6º ano. Aqui é o professor Newton e hoje nós estaremos concluindo o nosso capítulo 11, Árabes, tá? Nesse capítulo a gente falou um pouco da Península Arábica, sobre os seus povos, falamos do profeta Maomé, né? De como ele consegue unificar o povo árabe em prol de uma única religião, uma única crença religiosa, o que a gente chama de islamismo. Falamos que os árabes que se converteram ao islamismo passaram a ser chamados de muçulmanos, né? Falamos aí que essa união da Península Arábica fez com que eles tivessem um poderoso exército, e com esse exército eles vão se constituir em grande enquanto um poderoso império, né? E aí mostrei na última aula para vocês a extensão do império, inclusive pegando o que hoje é Portugal e Espanha, parte da Europa, o norte da África, o Oriente Médio e tudo mais, certo? Falamos também que os árabes eles eram comerciantes, né? E como comerciantes, eles acabaram tendo contato com muitas culturas e promovendo um grande intercâmbio cultural. O que significa isso, gente? Os árabes, quando eles iam vender seus produtos em um local ou transportar produtos de um local para outro, a gente percebeu aqui que, por exemplo, os árabes eram meio que a ponte entre os produtos do Oriente e os produtos do Ocidente. Então eles tinham contato com vários povos culturalmente diferentes, que detinham saberes diferentes, técnicas diferentes. E eles acabaram aprendendo, ensinando, transportando conhecimento e técnicas de um lado para o outro, promovendo aí um grande intercâmbio cultural. Então hoje, na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre as contribuições árabes para a ciência. E daqui a pouco eu vou passar um vídeo para você que vai meio que sintetizar tudo isso que a gente vai conversar hoje, tá? Os árabes, gente, eles foram responsáveis por criar, aperfeiçoar e difundir o conhecimento. Difundir é o mesmo que espalhar, aperfeiçoar é o mesmo que melhorar. Então, como eu disse ainda há pouco, nessas rotas comerciais eles aprendiam, absorviam e compartilhavam. Na matemática, por exemplo, eles vão desenvolver o sistema decimal que vocês utilizam muito na aula do tio Glauber. Vão criar os algarismos arábicos, o número 0, né? A criação de um determinado elemento que representava o nulo, o nada. Trigonometria e geometria, se vocês ainda não viram com o Glauber, vocês vão ver. Principalmente a trigonometria também teve uma grande contribuição dos árabes. Na física, eles vão desenvolver lentes de aumento. Então é o início. Se hoje você tem telescópio, óculos, luneta, o início foi possível porque os árabes desenvolveram essas lentes de aumento. Fizeram estudos ópticos. Isso porque a gente tem aí a informação, né, que no ramo da medicina eles vão ter destaque para a oftalmologia. Isso porque muitos adquiriam aí doenças, né? A doença aí nos olhos, no caso, era muito frequente no Oriente. Por isso que eles vão ter essa importância aí no estudo da óptica e também na oftalmologia, né? Oftalmologia é o ramo da medicina dedicado a estudar o cuidado dos olhos. Agora nós vamos assistir o vídeo que vai representar e mostrar para vocês diretamente isso que eu estou falando, e depois a gente volta para finalizar a aula de hoje, certo? Um minutinho só, deixa eu colocar o vídeo aqui. Episódio de grandes civilizações. Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 632, a religião islâmica serviria como força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Os muçulmanos, em seguida, partiram para conquistar um território enorme, formando um império que, em menos de uma centena de anos, ia da Espanha até a Índia.
grandes civilizações. O Islã, segunda parte. O grande Império Islâmico era governado por califas, palavra que significa sucessor do mensageiro de Deus. Eles eram os herdeiros legítimos do poder do profeta Maomé. Sob seu comando estavam os emires, que eram os governadores de grandes territórios. Mais tarde, eles seriam reinos independentes, governados por lendários sultões do Oriente. As casas desses muçulmanos refletiam suas vidas simples no deserto, sem nenhuma decoração e com muito pouco conforto. Homens e mulheres viviam quase que completamente separados uns dos outros, e um homem podia ter até 4 esposas. Normalmente, as mulheres viviam em uma área separada da casa chamada harém. As lendas falam de sultões muito poderosos que tinham haréns com centenas de mulheres. Quanto maior o harém, maior o poder do sultão. Uma cultura refinada. O Império Islâmico também marcou um período de grande esplendor. Entre os anos 750 e 1258, o Império era governado pelos Abássidas, que eram descendentes diretos do grande profeta Maomé. Eles transferiram a capital do Império de Meca para Bagdá, no Iraque de hoje. Durante esse período, os muçulmanos estavam governando um reino com muitas culturas diferentes entre a Espanha e a Índia. Eles absorveram conhecimentos de cada cultura e aprenderam muitos estilos diferentes de arte e arquitetura. Foram melhorando e expandindo essas ideias, constituindo estilos próprios. Nossa, eles aprenderam muito! É verdade. Por exemplo, arabesco é um estilo de arte feita de milhares e milhares de formas geométricas interligadas e era usado para decorar templos e palácios luxuosos. Os muçulmanos nunca representavam pessoas, porque sua religião não permitia a adoração de imagens. Os espanhóis apreciaram esse estilo arabesco e começaram a imitá-lo em suas próprias igrejas e castelos. Estas duas culturas estabeleceram um intercâmbio de conhecimentos, e ainda hoje existem algumas palavras em espanhol e em português que vêm do árabe. Os números. Muitos anos antes de o Ocidente ter a experiência do renascimento da cultura antiga, os árabes já estavam estudando os filósofos gregos. Inspirados por esses grandes pensadores, eles começaram a estudar o mundo natural e a aprender os princípios da ciência. Somos gratos aos árabes pelo avanço dos estudos em química, física e astronomia, e eles ainda desenvolveram a álgebra. Então, os árabes inventaram a álgebra? Isso mesmo. E o nome álgebra vem de uma palavra árabe. Também devemos agradecer aos árabes por sua forma simples e eficiente de expressar os números. Eles inventaram uma nova forma de agrupamento de números em unidades, dezenas, centenas e assim por diante. Eles deram a cada número seu próprio valor. Por exemplo, 1, 2, 3. Mas também deram a eles um valor dependendo de sua posição. Quando 1 está antes do 2, então quer dizer que é uma dezena. E o 2 seria somado, obtendo então o número 12. Essa maneira de escrever os números e atribuir valores a eles é tão prática e eficaz que todas as sociedades no mundo inteiro a utilizam até hoje. E isso nós devemos ao gênio árabe. Puxa, eles eram inteligentes. As Mil e Uma Noites. As Mil e Uma Noites são uma enorme coleção de contos fantásticos do mundo árabe. São encantadores contos de princesas se apaixonando por intrépidos aventureiros. Gênios que são capazes de realizar desejos, tapetes voadores, piratas lendários, fortunas estranhas e conquistas magníficas. São histórias dentro de histórias, dentro de histórias,
interligadas entre si como um grande conto, enorme, infinito. Histórias que se passam em uma grande quantidade de países influenciados pelos muçulmanos na época. Arábia, Pérsia, Egito, Índia, até mesmo a China. O quê? Histórias dentro de histórias? Contos sem fim? Mas como é que pode uma coisa dessas? Bem, a primeira história desse livro explica que havia um sultão chamado Shahryar que estava com raiva porque sua esposa o havia traído e lhe ordenou que ela fosse condenada à morte. Como ele foi magoado por conta do amor, não poderia mais confiar em mulheres. Então ele ordenou que seu vizir trouxesse uma nova esposa ao seu quarto todas as noites. E depois ela seria executada na manhã seguinte. Foi então que Sherazade, a filha do vizir, veio com um plano para evitar mais mortes. Ela se ofereceu para o sultão, sabendo que fazendo isso estaria condenada a morrer logo que a noite acabasse. Durante toda a noite, Sherazade encantou o sultão com uma história maravilhosa. Mas logo antes do amanhecer, ela prometeu continuar a história na noite seguinte. Na noite seguinte, ela ligou a história anterior ao início de outra. E assim, dessa forma, ela conseguiu captar a atenção do sultão por 1001 noites. Nossa! Finalmente, o sultão poupou sua vida e a libertou. Muitas destas histórias ainda são populares até hoje. Aladim e a Lâmpada Mágica, Simba, o Marujo e Ali Babá e os 40 Ladrões. Todas são da coleção 1001 Noites. A influência do Islã. Ao longo dos séculos, o grande Império Islâmico começou a desmoronar lentamente. E em 1258, a cidade de Bagdá foi atacada e destruída pelos mongóis, sob o comando de Hulagu, o neto de Gengis Khan. Outros grupos muçulmanos conseguiram formar novos impérios, como os Fatímidas, no norte da África, e os turcos otomanos, no Oriente Médio. Reinos muçulmanos existiram na Península Ibérica até 1492, mesmo ano em que Colombo chegou à América. Mas eles foram expulsos da Espanha pelos reis católicos. De desertos áridos a palácios luxuosos, a história cativante do Islã mostra o quão forte o poder da fé pode ser. O profeta Maomé disse que a fé pode mover montanhas. Bem, certamente ele tinha razão. A força do Islã conseguiu unir inimigos, criar riquezas enormes, desenvolver a ciência e influenciar o resto do mundo com o charme delicado de seus escritos e de sua arte. Hoje, milhões e milhões de seguidores rezam 5 vezes por dia olhando para Meca e fazem uma peregrinação à cidade pelo menos uma vez em suas vidas. Isso mostra que a chama ardente da sua fé não desapareceu e não vai desaparecer. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo na Europa enquanto o grande império muçulmano estava atingindo seu maior esplendor? Naquela época, a Europa estava mergulhada em trevas. Trevas? Por acaso alguém apagou as luzes? Não, Pipo, não era uma escuridão real, mas a escuridão que resulta da falta de luz do conhecimento. Por volta do século X d.C., muitos reis e cavaleiros na Europa tinham perdido o interesse pelo conhecimento. A maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, eram muito supersticiosas e cuidavam apenas de suas rigorosas práticas religiosas. Por essa razão, muitas pessoas pensam que a Idade Média foi um período de trevas, como um porão escuro no qual os humanos permaneceram escondidos e só saíram novamente para a luz em torno do ano 1500, quando renasceram as ideias clássicas que fizeram a antiguidade greco-romana tão brilhante. Em contrapartida, durante a Idade Média, os muçulmanos estavam aprendendo sobre outras culturas e sobre o mundo que os rodeava. Estavam também fazendo avanços na ciência e na criação de belas artes. Voltei, galerinha.
Esse foi um vídeo muito bacana, né, muito interessante, que vem demonstrar aí pra gente, vem mostrar toda essa importância da contribuição que os árabes tiveram e a importância que eles ainda têm nas sociedades, né? Aí essas histórias, 1001 Noites, né? São várias histórias, entre elas vocês já devem ter visto do Aladim, né? Tinha um desenho, inclusive, a respeito da história do Aladim, o gênio da lâmpada. Se eu não me engano, teve até um filme, né? Não fazia o gênio, se eu não me engano, era o Will Smith. Tá? Gente, era isso que nós tínhamos para conversar. A gente termina hoje esse conteúdo. Na próxima aula a gente já começa o último capítulo para a terceira avaliação de vocês, que é a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Para hoje fica o exercício da página 48 e 49. Façam, batam a fotografia e mandem para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.